Vamos falar de crise? Olha só, esse cara, para mim, ele é um dos grandes caras, né, no Brasil hoje. E recentemente, inclusive, ele acabou de passar por um grande desafio. Mas eu tive a oportunidade, é, em uma conversa, de ouvir ele falando a seguinte situação. Nós estávamos participando um evento, né, onde aconteceu uma palestra de um economista que ele subiu no palco e acabou, né, com o mundo. Olha, a crise, e jogou tudo por terra e estava tudo muito difícil, e enfim, estava todo mundo muito desmotivado no final dessa palestra. E aí o Alexandre veio conversar com a gente e ele começa a sua conversa dizendo o seguinte, que ele não se preocupa com a crise, ele não se preocupa com o PIB. Né? O PIB para ele, a gente precisa entender o seguinte, né? O que é o PIB primeiro? O PIB, se você pegar todas as riquezas que você conquistou e todos os prejuízos que você teve, você faz o encontro de contas dessas duas coisas e aí você vai ter o PIB, né? Mas o fato é que você, dentro do PIB, você tem uma série de empresas que conseguiram aumentar o seu valor, que conseguiram ter sucesso, que conseguiram ter muito lucro, né? E você tem uma série de empresas que tiveram prejuízo, que não conseguiram dar certo, que remaram para trás, né? Que entraram em crise. E aí, quando você junta essas duas coisas, você tem o PIB. Ok. E aí, o que o Alexandre disse para nós é que, para ele, pouco importa o PIB. Ele quer saber do PIC, que é o produto interno da Cacau Show, né? A preocupação dele é que ele seja uma dessas empresas que conseguiu ter sucesso. Ele quer ser uma dessas empresas, sempre o foco dele é ser uma dessas empresas que deu muito lucro, que cresceu, que alavancou, que entregou mais resultado. E é nisso que a gente tem que estar sempre prestando muita atenção. Dentro da sua vida como empreendedor, você vai vivenciar muitas coisas. Você vai vivenciar muitos desafios. E esses desafios todos, muitas vezes vão ser vistos como crise. Né? Ah, o mundo está em crise. Agora, tal governo que assumiu, então vai ficar difícil. Depois, o outro governo que assumiu vai ficar difícil. E aí sempre vai existir um discurso pessimista em relação a olhar para o mercado e achar que as coisas vão de mal a pior. Só que o fato é que nos momentos de crise você tem grandes oportunidades. Nos momentos de crise são momentos em que você consegue muitas vezes alavancar e consegue se distanciar de todos os seus concorrentes quando você se mantém fazendo as coisas dedicado, né, fazendo as coisas do jeito certo, primando pela eficiência naquilo que você faz. E ser eficiente é fazer mais com menos. Então você precisa ter conhecimento para isso, você precisa ter habilidades para isso. Mas a grande questão aqui é que a crise ela não existe para quem está disposto a fazer, para quem está disposto a investir, para quem está disposto a fazer parte desse grupo de empresas que está dando lucro, que está crescendo, que está evoluindo e que está gerando resultado. Então, não preste atenção quando as pessoas estiverem dizendo que tem crise, ok? Fique atento para olhar de uma forma geral para o mercado, mas não deixe que essa crise chegue até a tua empresa, não deixe que essa crise chegue até você, né? Tenha sempre uma organização para não ficar dependendo do mercado, para não ficar dependendo do resto, das pessoas, das outras empresas, para que você possa fazer que a sua empresa seja mais uma das empresas que teve sucesso.